Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma aula sobre porcentagem. Na aula inicial, nós aprendemos a interpretar, a compreender o que esse símbolo significa e também a representar a taxa na forma fracionária e na forma decimal. Na aula de hoje, nós vamos aprender a calcular efetivamente porcentagem. Quero adiantar para você que não existe um único jeito de fazer isso, mas eu trouxe uma opção aqui que eu considero que é bem simples, bem fácil para que você possa acompanhar. Bora para a aula? Como é que nós vamos calcular porcentagem então, Melícia? De uma forma bem simples, a gente vai transformar a nossa taxa para uma fração correspondente e multiplicar essa fração pelo valor. Como assim? No seguinte exemplo, nossa tarefa é descobrir quanto que é 20% de 200. Então, já coloquei aqui o que eu preciso calcular, 20% de 200. Essa taxa nós vamos transformar para fração. 20% corresponde à fração 20 sobre 100. E esse dia, Melícia? Na matemática, quando a gente emprega esse dia, como no contexto que ele apareceu, 20% de 200, se fosse, por exemplo, 35% de 100, ou a terça parte de 60, em todos esses casos que eu te falei, o DI, ele equivale à operação da multiplicação. Anota isso. O DI, nos exemplos aqui que nós apresentamos, corresponde à multiplicação. Isso é muito importante. Então, já fiz a devida substituição. Como é que eu vou desenvolver isso agora? O 20 vai multiplicar o 200. Depois que eu tiver multiplicado, eu vou pegar o resultado e vou dividir por 100. Então, olha aqui. 20 vezes 200 dá 4.000. 4.000 dividido por 100. Dividir por 100, gente, equivale a deslocar a vírgula 2 casinhas para a esquerda. Mas nesse caso, olha aqui o que nós temos. O nosso numerador termina com 2 zeros e o denominador também. Sabe o que você pode fazer? Faca neles, corta, tá? Pode simplificar. Então, esses 2 zeros anulam esses. O que vai sobrar, então? 40 sobre 1. 40 dividido por 1 é 40. Então, a gente acabou de descobrir que 20% de 200, na verdade, corresponde a 40. Vamos para mais um exemplo? Descubra quanto é 7% de 500. Então, ó, anotei aqui o que eu preciso calcular. 7% de 500. Vou transformar a minha taxa para fração. 7 centésimos. O dia, lembra que ele equivale à multiplicação? Já pus o sinalzinho de vezes e o 500. Vamos aqui então. O 7 vai multiplicar o 500 e depois eu vou dividir por 100. 7 multiplicado por 500 é 3.500, dividido por 100. Opa, aqui a gente também tem um número que termina com 2 zeros, o denominador, então eu vou cortar. Depois que eu cortar, o que vai sobrar em cima? 35 e na parte de baixo 1. 35 dividido por 1 é 35. A Melícia, você deixou para cortar no final, ok. Mas aqui no inicinho, como aqui eu já estou vendo 2 zeros e no número de baixo também eu já podia ter cortado? Poderia sim, tá? Se você tem uma fração, se tem um termo na parte de cima que tem 2 zeros e o denominador também, você já podia ter cortado aqui. Ficaria 7 vezes 5, 35, dividido por 1, a gente chegaria aos mesmos 35. Só quero que você tenha um cuidado. Você pode simplificar no início, desde que a única operação envolvida seja de multiplicação. Se aqui nós tivéssemos um sinalzinho de adição ou subtração, a gente não poderia cortar, tá bom? Então, tendo essa consciência que só é permitido o corte caso a única operação envolvida seja de multiplicação, ok. Se você achar que isso vai te confundir e vai ficar na dúvida, deixa para simplificar só no finalzinho, beleza? Vamos para um outro exemplo. Estudantes têm desconto de 50%. Eba! Em teatros, cinemas e outros espetáculos. Se a entrada numa peça custa R$18, quanto você vai pagar ao apresentar a carteirinha de estudante? Nós temos aqui, gente, dois jeitos bem tranquilos de resolver. 50% equivale a metade. Então, se você tem um desconto de 50%, quer dizer que você vai pagar apenas metade do valor. Qual que é a metade de 18? 9. Então, quem tem carteirinha de estudante paga R$9. Simples assim. Caso você não perceba isso, pode aplicar a técnica que eu te ensinei. Como é que eu vou calcular 50% de 18 por esse processo? Transformo para fração 50 centésimos, o dia equivale à multiplicação por 18. Vou fazer aqui, olha, 50 vezes 18, pego o resultado e depois divido por 100.
50 vezes 18.900 dividido por 100. Oba, tem 2 zeros aqui nesse termo de cima, 2 no de baixo, posso cortar. 9 da mesma forma. Juntinhos? Vamos pensar nesse exemplo aqui agora? Numa determinada fruta, cuja massa é 50 gramas, o teor de água é 45% e o resto é polpa. Calcule quantos gramas há de polpa na fruta. Aqui não é uma pergunta, tá, gente? É um pontinho final. Vamos aqui, então. Vamos separar o que nós temos. 45% é água e 55% é polpa, né? Lembra que o todo é 100%. Se 45% é água, o que sobra para a polpa? 55. Eu quero calcular quantos gramas de polpa tem a fruta. Então, vamos lá. 55% de 50. Vou transformar para fração, 55 centésimos, o dia equivale à operação de multiplicação, tudo certinho. Vamos multiplicar 55 por 50 e depois vou dividir tudo por 100. A multiplicação, 2.750 dividido por 100. Perceba que aqui eu só tenho um zero. Eu poderia cortar esse 1 zero com esse? Poderia, mas eu não teria anulado todo mundo. Eu ainda ficaria com o denominador 10. Eu ainda precisaria fazer uma divisão. Vou te ensinar o seguinte. Dividir qualquer número por 100 equivale a andar com a vírgula 2 casinhas para a esquerda. Então, sempre que você for dividir por 100, não precisa colocar o número, aquela chave, armar a divisão, não. Desloca a vírgula 2 casinhas para a esquerda. Isso equivale a dividir por 100. Ah, Melissa, mas eu não estou vendo a vírgula aí, só estou vendo 2.750. Quando a gente tem um número inteiro, ou seja, quando a vírgula não é aparente, a gente considera que ela mora lá no finalzinho, depois do último dígito. Então, ó, ela está aqui. Deslocando 2 casinhas para a esquerda, olha, andei uma, andei 2. Onde que ela vai morar? Aqui, entre o 7 e o 5. Ou seja, 2.750 dividido por 100 equivale a 27,50. Essa fruta que tem 50 gramas, né? A gente sabe que 55% é polpa. Isso corresponde a 27,50 ou 27,5 gramas. Juntinhos? Bora para mais um exemplo, então. Numa papelaria havia um cartaz com o seguinte anúncio. Na compra à vista, o cliente recebe um desconto. Isso é bom, hein? 5%. Já na compra a prazo, haverá um acréscimo de 15%. Se o total de uma compra for de R$500, responda as questões a seguir. Vamos ver o que nós temos. Qual será o valor pago à vista? Coloquei aqui, olha, uns lembretinhos lá do enunciado para a gente trabalhar. À vista, eu sei que há um desconto de 5%. Se a compra foi de R$500, como é que eu vou saber o desconto? Nós vamos calcular quanto é 5% de 200. Então, já representei a minha taxa em forma fracionária, o dia equivale à operação de multiplicação. Você pode cortar, ó, você viu que aqui esse número termina com 2 zeros e aqui no denominador eu também tenho. A única operação envolvida é multiplicação, então já posso cortar de uma vez, tá? Se você preferir fazer isso no final, também tá tudo certo. Esse eu simplifiquei antes para você ver que isso também é possível. Cortando, o que vai sobrar? 5 vezes 5, 25. E sobra 1 embaixo. 25 dividido por 1 é 25. Beleza, Melissa, eu só vou pagar R$25? Não, né? Isso é o desconto. 5% de 500 dá R$25, ou seja, você vai ter um desconto de R$25. 500, se eu tiro 25, 475. Esse é o valor que você vai pagar. Agora a letra B. Qual que vai ser o valor pago a prazo? Lembra que a prazo tem um acréscimo de 15%? Então, a gente vai calcular 15% de 500. Já representei aqui em forma fracionária, troquei o de pelo símbolo da multiplicação, vamos embora. Também posso cortar, olha, esses 2 zeros com esses, o que sobrou? 15 vezes 5, que dá 75, dividido por 1, continua 75. O que eu vou pagar, então? Acréscimo, gente, é um aumento. Se você vai pagar a prazo, eles vão aumentar R$75 ao preço. Então, você vai pagar 500 com mais 75, R$575. Vamos lá para o próximo? E último, né? Na verdade, esse não é para calcular a porcentagem, e sim encontrar a taxa percentual. Eu resolvi trazer porque no seu PET você tem 2 exercícios em que você vai precisar encontrar a taxa. Então, vamos nos preparar. Gente, eu peço que vocês desconsiderem o barulho de fundo. Tem uma pessoa trabalhando próxima aqui da minha casa que está utilizando o motosserra. Então, tem esse barulhinho de fundo, mas por favor, desconsiderem. Vamos focar na nossa aula aqui.
Num sítio eu tenho 12 vacas, 1 touro e 7 bezerras. Calcule as porcentagens que representam cada tipo de animal em relação ao total de bichos do sítio. Ah, Melis, como é que eu vou encontrar essa taxa? Vem comigo aqui. Eu registrei todos os animais, as quantidades, e eu descobri que ao todo são 20 animais. Como é que eu vou descobrir a porcentagem que cada um representa? Nós vamos transformar inicialmente para fração. Então, olha só, as vacas são 12, em relação a um total de 20 animais. A fração que as representa, então, é 12 vinteavos. O que eu faço agora? Eu vou simplificar essa fração e deixá-la na forma mais simples possível. Simplifiquei numerador e denominador por 4, cheguei à fração 3/5. Beleza, Melice, as vacas representam 12 vinteavos ou 3/5 do total de bichos, mas isso não é taxa ainda, não é mesmo? O que nós vamos fazer para transformar isso para taxa? Vou pegar a minha fração e vou dividir o número de cima pelo número de baixo, obtendo o decimal. Então, se eu pego 3 e divido por 5, o resultado dá 0,6. Ok, eu transformei a minha fração para decimal. Como é que eu descubro a taxa? Com a última etapa, você vai pegar o decimal e vai multiplicar por 100 e colocar o símbolo de porcentagem. Não sei se você se recorda da primeira aula, em que eu te expliquei o seguinte: multiplicar por 100 equivale a andar com a vírgula 2 casinhas para a direita. Então, se nós temos, por exemplo, o número 0,6, como é que eu desloco a vírgula 2 casinhas para a direita? Ó, andei uma, andei duas, a vírgula vai parar aqui. Onde ficar em branco, você completa com 0. Então, na verdade, 0,6. Se eu ando com a vírgula 2 casinhas para a direita, né, que é a multiplicação por 100, vai ficar 60. Agora, uso o símbolo de porcentagem, 60%. As vacas equivalem a 60% do total de bichos do sítio. E o touro? Mesma coisa, só tem um touro. Qual que é o total de bichos? 20. Então, a fração que representa é 1 vinteavos. Vou transformar isso para decimal. 1 dividido por 20 é 0,05. E para eu chegar à taxa agora? Ando com a vírgula 2 casinhas para a direita, né? A nossa multiplicação por 100. Se a vírgula mora aqui, andei uma, andei duas, ela vai passar a morar aqui. 5%. E as bezerras representam quanto por cento? Você pode resolver de 2 jeitinhos. Pensa comigo aqui. Tem vaca, touro e bezerra. As vacas são 60% e o touro 5% dos animais. 60 com mais 5 é 65%. Lembra que o todo é 100%? 65, para você chegar até o 100, quanto que está faltando? 35%. Então, as bezerras vão representar 35%. Caso você não tenha se dado conta disso, você pode resolver da mesma forma como a gente encontrou as outras taxas. Olha, nós temos 7 bezerras. Qual é o total de animais? 20. Então, a fração 7 vinteavos. Dividindo 7 por 20 dá 0,35. Para passar para a taxa, a gente desloca a vírgula 2 casinhas para a direita e usa o símbolo. Então, 35%. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Bons estudos, moçada!